Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje você vai ver o segundo episódio da super série Carla Sorridente. Ela conta sobre os seus primeiros empregos até a criação de sua empresa, da sua rede com a marca Sorridente. Vamos ver a Carla? Então, vamos com a gente! Os dois primeiros empregos que eu arrumei, eles não deram certo. O primeiro foi pelo seguinte motivo. O consultório, quando eu formei, até para que as pessoas possam entender, em 1995, o que existia? Dentista para rico, dentista para pobre. Os ricos tratavam em clínicas lindas, em consultórios particulares, pagando uma fortuna, com material de primeiríssima linha. Os pobres tratavam em sobrelojas, que mal se esterilizava material, muitas vezes contraindo hepatite e com material ruim. Eu que sou dentista, posso dizer, se você põe um material bom na boca de um paciente, pode durar aí mais de 20, 30 anos. Você põe um material ruim, coloca, cai, trinca tudo. Então, essa era a odontologia que eu havia sonhado, né? Uma odontologia séria e independente da classe social, que as pessoas pudessem ter o melhor. Eu fui trabalhar nesse meu primeiro emprego e eu não encontrei essa odontologia lá. E aí eu pedi as contas. E aí eu fui pro meu segundo emprego, numa travessa da Avenida Paulista, numa área nobre. Agora eu vou ficar chique no último, né? Só vou atender rico. E aí lá eu conheci o tal do dentista borracha mole braço curto. Porque esse lugar que eu fui trabalhar, Flávio, ganhava por dia. Então se você atendesse ou 1, ou 5, ou 10, ou 15, todo mundo ganhava a mesma coisa no final do dia. E lá eu comecei a ver aquilo que eu não gostaria de ver. Pessoas indo embora sem ser atendidas e colegas enrolando o dia inteiro. Tomava cafezinho, depois E você trabalhando demais. Então, eu trabalhando e as secretárias rapidinho perceberam que eu tinha dó das pessoas, né? E que eu não tava ali pelos R$70 que ganhava no dia. E chegavam e me diziam, ai, doutora, tem uma criança com dor na recepção e a doutora disse que não vai atender porque tem compromisso. Isso 7 horas da noite. A senhora não atende? Aí eu dizia, pede pra mãe aguardar que eu vou encaixar, eu tiro a dor e depois a criança vem terminar o canal. Só que aquilo começou a me fazer mal. Porque assim, eu dizia, né? Isso é um horror. As pessoas saírem de casa pra se enganar as pessoas, ficar aqui enrolando o dia inteiro e botava curativo na boca dos pacientes, o tratamento não terminava nunca, aquilo me começou a me fazer mal, Flávio. E aí eu cheguei pro dono do consultório e falei, olha, agradeço a oportunidade, mas eu não vou ficar mais, isto não é o que eu sonhei pra minha vida. E aí eu fui para um terceiro emprego, onde o dono não era dentista, na zona leste de São Paulo, num bairro chamado Vila Cisper. Era uma vaga pra dentista, o dono não era dentista, era um advogado e um protético e era em cima de uma padaria. Eram 12 dentistas concorrendo a uma vaga e eu não fui a dentista escolhida. Só que no término da entrevista, né, eu falo muito nas minhas palestras que o segredo da vida é você transformar os nãos em sim. O não você já tem, não é isso? E o tempo todo eu tô em busca do sim. As pessoas até me perguntam, né? Você transformou 100% dos nãos da sua vida em sim? Claro que não, mas a maioria eu transformei. Mas tentou. Com certeza. E esse foi um dos nãos que eu levei. Quando eu terminei a entrevista, eu dei o meu telefone pro dono, novamente, e falei, olha, se acontecer alguma coisa com a dentista que você escolheu, eu me interesso pela vaga. Eu moro na casa dos meus tios de favor, eu não posso ficar sem trabalhar. Isso foi num sábado de manhã. Na segunda, ele me liga, perguntando se eu ainda me interessava pela vaga, porque a dentista que ele havia escolhido tinha desistido do emprego. Ei, que maravilha. Aí eu falo o seguinte, o que pra ela era um problema foi uma oportunidade. Ela morava na Vila Mariana, eu na Aclimação, pra quem conhece São Paulo sabe que são praticamente bairros vizinhos. Ela tinha carro, eu andava de busão e de metrô, e pra ela era um problema e pra mim foi uma excelente oportunidade. E por eles não serem dentista, eles deixaram eu fazer a odontologia que eu havia sonhado. 6 meses depois que eu trabalhava neste lugar, eu tinha fila de espera de gente pra tratar comigo. E eu começava a atender às 8 e terminava geralmente por volta das 11 da noite pra não perder o último metrô. Isso tudo no boca a boca, né? Ou seja, era o cliente que chamava
chamava outro. Um cliente que eu atendia me indicava outros vinhos, mas também eu fazia uma coisa, Flávio, que era muito legal. Eu morava na Aclimação, então eu subia ali do apartamento da minha tia até o metrô São Joaquim a pé, depois fazia baldeação na Sé e naquela época eu ia até uma estação chamada Guilhermina Esperança. E o que tinha naquela época? As peruas, as tais das lotações. E eu fui fazendo amizade com os pirueiros. E eu já vinha distribuindo cartão dentro da perua, barrotada de gente. Um praticamente na cabeça do outro eu já vinha distribuindo cartão. É o marketing corpo a corpo. Exatamente. E quando eu parava na porta do consultório, o pirueiros falava assim: ô pessoal, se alguém tiver dor de dente aqui, a doutora é excelente. E aí, um indicava o outro. E eu fazia uma coisa também, gosto muito de cuidar das pessoas. Quando eu operava um paciente que era uma cirurgia maior, eu ligava antes de ir embora pra saber como é que tava a recuperação. E aí, cada cliente que eu atendia me indicava outros 20 clientes, né? Às vezes, um erro que um empresário comete, que é muito comum, Flávio, é ele subestimar as pessoas ou julgar. Eu tive um caso num sábado, 6:30 da tarde, chegou um cara de bermudão, de chinelo, com uma coroa enrolada num guardanapo, me pedindo pra cimentar uma coroa que ele tinha um casamento. E depois eu cimentei a coroa, dei um bom atendimento, pedi pro paciente deixar, o próximo paciente deixar eu encaixar, porque eu atendia das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado. Então, isso já era um diferencial, essa flexibilidade. De sábado, então, tinha gente até nos corredores em pé. Tem muita gente que não tem tempo durante a semana, né? E eu falo que é a seguinte coisa, né? Muita gente forma e quando pega o tal do canudo preto, né? Você pergunta pra pessoa o que ela almeja pra vida dela. Ela te responde que ela quer sucesso e dinheiro, mas ela se esquece que antes tem um negócio que tem que ser feito chamado trabalho. Aí você vê, né? Eu conheço colegas dentistas que desistiram da profissão porque formaram e começaram assim. Depois das 5 da tarde eu não atendo, só atendo depois das 10 da manhã, de sexta à tarde nem pensar, e de sábado, Deus me livre. Então, assim, não tem flexibilidade, já impõe uma série de regras antes mesmo de alcançar o sucesso, ou seja, já vai esmagando o funil, né, da entrada do cliente. Porque quanto mais você aperta o funil, você vai eliminando, que nem aquela pessoa que trabalha de semana, já não se torna seu cliente. Quem pode ir só depois das 5 da tarde, você também já tira do teu funil. Então, você vai tirando gente do teu caminho. E aí, eu sempre tratei as pessoas de uma forma muito humanizada. E aí, eu tinha muito cliente. Aí, o que aconteceu? Eu tenho uma avó que já faleceu, com uma tia minha que não tem filhos. Durante toda a minha faculdade, elas pagaram um carnê de uma cadeira de dentista. E elas terminaram de pagar e me ligaram e disseram: minha filha, agora você pode montar o seu próprio consultório. Quando eu virei pro dono do consultório e disse que eu ia sair, ele fez: Deus me livre. Se você sair, os clientes vão todos atrás de você. E eles me venderam o consultório. Que bacana. Aí eu brinco e falo que eu comprei meus próprios clientes, Flávio. Paguei pelos meus próprios pacientes. Você conquistou. Exatamente. Por todos os clientes que eu havia conquistado. E aí o que eu fiz? Ao invés de eu jogar a cadeira velha fora, que eu trabalhava, eu trouxe a nova. Peguei todo o dinheiro que eu tinha ganho, reformei, aluguei mais uma sala. E aí eu comecei a expandir. Fui abrindo a segunda sala, a terceira. Isso aí em cima da padaria, não é isso? Aluguei as 5 salas que tinha em cima da padaria e fui chamando colegas para virem fazer parte da minha equipe e eu montei uma equipe com todas as especialidades. Foi aí que surgiu o pilar da conveniência, ter tudo num único lugar. O nome daí em diante passou a ser Sorridentes. Eu já tinha colocado o pilar da qualidade, aí veio o pilar da conveniência. O lugar era pequeno, eu ainda não tinha o pilar do conforto, mas eu já tinha o pilar do acesso. Independente da classe social das pessoas, eu colocava só produtos 3M, só o que existia de melhor na odontologia. E ali eu consegui colocar 3 pilares em vigor: acesso, conveniência e qualidade. Que show, não é mesmo? Na próxima semana tem mais da Carla Sarni, espetacular. Mais um episódio dessa super série Carla Sorridente. A Carla virou case em Harvard, é Harvard mesmo, e ela vai contar
aqui para você. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Gustavo Elias Salum. E quem mandou foi Elias Salum, pai do Gustavo, de São Paulo, capital. Vamos à frase. Quem abdica da liberdade pela segurança não merece a liberdade e nem a segurança. Gustavo Elias Salum. Valeu, grande Elias! E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. O endereço tá aqui embaixo, olha. Agora, não deixe de se inscrever, é só um clique aqui embaixo. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!